Você sabia que o perfeccionismo é uma forma de manifestação da rejeição? Algumas pessoas, várias pessoas, falam que o perfeccionismo ele se manifesta como rejeição porque você faz tudo perfeito. Você quer fazer tudo perfeito para não errar e não ser rejeitado pelas pessoas. É o que muitos falam. Mas tem um outro lado do perfeccionismo. Um dia desses, eu tive esse insight e eu queria compartilhar com você. O perfeccionismo também pode se manifestar como rejeição quando você faz, por exemplo, um cronograma extenso, de hora em hora, várias atividades. Um cronograma perfeito de tudo que você pode fazer. Às vezes até além do que você conseguiria humanamente falando, mas você faz aquele cronograma perfeito. Ou você coloca um planejamento extraordinário, ou você coloca metas extraordinárias, mas sem considerar a realidade dos fatos, ou seja, como o seu dia opera, sem considerar as urgências, sem considerar as emergências. E o que acontece? Quando você faz esse tipo de coisa, o que geralmente acontece no final do dia? Você sente a frustração de não ter conseguido cumprir aquele cronograma, de não ter conseguido cumprir aquela meta estabelecida para aquele dia. Na sua mente, no seu coração, o que ocorre com você? Você acaba tendo um sentimento de tipo assim, poxa vida, de novo, você não conseguiu, de novo, executar isso. De novo, você não conseguiu cumprir essa meta. De novo, você não conseguiu cumprir esse cronograma. E sua mente é como se o seu cérebro, de uma forma inconsciente ou até mesmo consciente, te manipulasse, te levasse a fazer esse tipo de coisa para que você, no final, sentisse a frustração e retroalimentasse o sentimento de autopunição. Porque você se culpa, porque você fica se punindo por não ter cumprido aquilo, e aí você alimenta o quê? A autorrejeição, que é quando você tem atitudes para se autopunir, para se autorrejeitar. De alguma forma você se autorrejeita. Ou seja, se você tem a frustração por algo que você disse que você ia fazer e você não faz, você está alimentando a autorrejeição. E é muito interessante porque eu não estou me referindo a você ter sonhos altos, metas maravilhosas, no sentido assim de planejamento. Não, você pode estabelecer lá, né, um teto de objetivos. Eu estou falando do passo a passo do processo. Ou seja, no processo para alcançar esse sonho, você coloca coisas que você sabe, de alguma forma, que não vai conseguir concretizar naquele tempo, daquela forma, naquela velocidade. Você pode até fazer aquela atividade, aquela rotina, mas num tempo mais espaçado, com mais tempo, né? Então, ou seja, não é a quantidade de coisas, não é o que você coloca, é a rigidez da execução. Porque muitas vezes você sabe que não vai executar e você no final se frustra e no final você se autopune e se autorrejeita. E é muito interessante. Porque a gente faz isso como um hábito, né? Às vezes a gente coloca uma meta de estudo extraordinária. Vou trabalhar, executar tudo hoje. Só que aí você não percebe que cada vez que você não consegue, você tá falando pro seu cérebro, você não é capaz, tá vendo? De novo, você não conseguiu. A gente tem que criar mecanismos de driblar esses vícios emocionais. Porque os vícios emocionais de autorrejeição, de rejeição, de vários outros que existem, de baixa autoestima, esses vícios emocionais, eles só se curam com abstinência. Então, você tem que criar estratégias para você conseguir executar as coisas de uma forma que você alimente o seu cérebro com sucesso. Ou seja, olha, você conseguiu, parabéns, você conseguiu executar. Porque cada vez que você alimentar, que você fala pro seu cérebro que você é capaz, porque você cumpriu algo, porque você conseguiu, você está fortalecendo a capacidade de execução. E aí você vai querer executar de novo para você ter aquele benefício da satisfação de conseguir, né? A sensação de vitória, né? Conseguir alcançar, conseguir cumprir, conseguir entregar. E eu queria também falar uma outra coisinha. Porque eu não tô falando que você não tem que fazer as coisas bem feitas, tá? O perfeccionismo tem o lado de que você quer executar tudo muito perfeitinho para que ninguém te rejeite, para que você não erre, para que ninguém tenha nada do que reclamar e você não tenha um sentimento de rejeição. Tem o lado de, eu coloco metas e coisas extraordinárias, mas não consigo cumprir. Ok.
e aí no final eu me auto-rejeito, eu me auto-puno, porque eu tenho uma frustração absurda por não ter conseguido executar o que eu tinha falado que iria fazer. Mas eu tô falando somente para você fazer tudo no seu tempo, na sua velocidade, no seu tempo, conforme você sabe que vai conseguir executar. E aos poucos, quando você for alimentando a capacidade de execução, você vai aumentando as atividades, você vai aumentando a régua, né? Por que eu tô falando isso? Porque o importante é você executar bem feito, sabe? É importante é você entregar mais que o combinado, é você fazer tudo do melhor que você pode. Então, cada atividade que você for fazer, dê o seu melhor. Por mais simples que seja, faça o seu melhor. Porque você vai estar alimentando a execução, você vai estar se fortalecendo, tendo a certeza que você fez tudo o que você podia. Mas tome cuidado com o excesso de cobrança na execução, com o excesso de coisas a fazer no dia, porque às vezes você não vai conseguir, você vai alimentar a frustração e vai alimentar a autorrejeição, que como já explicado no vídeo, né, já falei várias vezes. Mas assim, o perfeccionismo é uma forma de rejeição e também uma forma de autorrejeição. Então, toma cuidado, faça bem feito, faça o melhor que você pode e faça tudo o que você pode na medida do que você pode, na velocidade, no tempo, no seu tempo, na sua velocidade. Não se compare com os outros. Porque fulano tá indo rápido demais. Respeite o seu tempo, a sua velocidade. Quando você se compara, você também está arrumando um gatilho para se auto-rejeitar. Porque você, quando se compara com o outro, você está dizendo para você mesmo, ele é melhor do que eu. Então você já está se auto-rejeitando sem perceber. Então não se compare com os outros, honre, respeite o sucesso dos outros, mas foque em executar suas coisas na velocidade, do jeito e na medida certa do que você consegue fazer e vá crescendo. É melhor crescer de pouco em pouco do que parar no meio do caminho. O que importa não é a velocidade, é a constância. É a constância no processo que importa e não a velocidade.